nossa aula de hoje é sobre sexo e reprodução. Na nossa sociedade é muito comum esses termos, esses conceitos relacionados à reprodução humana, eles serem um tabu nas famílias e muitas vezes sendo negligenciado a conversa com o jovem, com os adolescentes sobre esse tema, né? É um tema que ele é muito delicado, muito sensível, porque a falta de conhecimento acerca desse tema pode levar a consequências nada agradáveis. O sistema genital, ele seria todo um aparelho que ele é diferente entre o homem e a mulher, que ao se juntarem, né, eles complementam a função do outro para poder fazer o processo reprodutivo, né? A reprodução, ela é um mecanismo que ele acontece em todos os seres vivos, desde as bactérias até os animais, que é onde nós nos encontramos, né? Nós somos todos animais. E esse é o processo que ele propicia a perpetuação de uma espécie através da formação de novos indivíduos. É na reprodução também que as características presentes nos pais é transmitida para os filhos durante esse processo. Então vamos ver aqui, primeiramente, um pouco sobre o aparelho sexual masculino e o feminino para a gente entender as diferenças entre eles. Os espermatozoides, que são o que a gente chama de gametas masculinos, né? Na verdade, os gametas seriam as células especiais que existem tanto no homem quanto na mulher, e em todos os animais, que elas têm a função reprodutiva, né? A função de gerar novos descendentes quando elas se juntam. No caso do ser humano, nós temos um gameta especial chamado de espermatozoide, e no caso da mulher nós temos o óvulo. E também a testosterona, que vai ser encontrada no homem, que é um hormônio que é o principal hormônio sexual masculino, e eles são produzidos nos testículos. É esse hormônio que vai fazer a diferenciação do homem com relação à mulher naquele período de puberdade, né, que é aquele período mais ou menos ali por volta da adolescência, que é onde algumas alterações no corpo do homem e da mulher, de acordo com o tipo de hormônio que tiver circulando no seu corpo, vai gerar nesse indivíduo. No homem, por exemplo, o engrossamento da voz, o desenvolvimento das musculaturas, o aparecimento de pelos pubianos e nas axilas, aparecimento de pelos na face, entre outras características. Então vamos ver aqui um pouco dos órgãos que compõem o aparelho sexual masculino. Aqui a gente está vendo a parte interna do aparelho sexual masculino. Nós temos a bexiga, né? Logo abaixo da bexiga, a bexiga ela é um órgão do sistema urinário. Ela não faz parte do aparelho sexual, né, da genitália. Mas logo abaixo da bexiga a gente vai encontrar a próstata, certo? Essa próstata ela é ligada por um canal, na verdade ela é conectada a um canal chamado de glândula seminal. É por esse canal que vão passar os líquidos seminais, né, o sêmen do homem, né? E se você perceber, esse canal ele também é ligado ao quê? Ele é ligado aqui embaixo ao testículo. Ele é ligado ao testículo, e é justamente aqui no testículo, no homem, onde vão ser produzidos os espermatozoides. Então o que acontece? O homem ele produz constantemente esse líquido seminal e os espermatozoides, e ambos vão ser conduzidos por esses tubos aqui, o ducto deferente, a glândula seminal. Eles vão conduzir esses componentes aqui para essa região, aqui para esse canal, onde eles serão eliminados no momento da ejaculação, né? Aqui é uma imagem mostrando o pênis visto em corte, né? Seria a parte interna do pênis. A gente vai perceber que o pênis ele é todo cavernoso, cavidades, né? Que é onde vai acontecer o acúmulo do sangue, que é justamente para permitir que ele fique ereto no momento do ato sexual, né? Para que ele seja possibilitado. Agora a gente vai dar uma olhada aqui mais detalhadamente para alguma dessas estruturas, né? Os testículos ficam dentro de uma bolsa, que é chamada de escroto, o que favorece a produção de espermatozoides, que ocorre em temperaturas mais baixas que a do interior da cavidade abdominal. Então, essa é a explicação por que os nossos testículos ficam dentro dessa bolsa escrotal, e essa bolsa escrotal fica fora do nosso corpo, né? Entre aspas. Fica uma espécie de bolsa, né? Que fica fora da nossa
fora do interior do nosso corpo. Por quê? Porque o interior do nosso corpo ele é quente e os espermatozoides eles não aguentariam a temperatura interna do nosso corpo. Então, devido a isso, os testículos ficam, de certa forma, para o lado de fora, para evitar essa temperatura elevada que mataria os espermatozoides. Então, aqui a estrutura interna, né, do nosso testículo, né, aqui o epidídimo, que seria o canal que vai capturar aqui, que vai conduzir os espermatozoides até aquele, né, até o túbulo seminífero, né, que é por onde o sêmen, por onde os espermatozoides e o sêmen vão ser conduzidos. E aqui uma imagem de um espermatozoide, uma célula bem pequena, ela é bem peculiar, né? É uma célula que ela tem um flagelo, que é essa espécie de rabinho que serve para ele nadar, ou seja, o espermatozoide é uma célula móvel, consegue se locomover. Essa região da cabeça do espermatozoide é aqui o núcleo dele, né? Como qualquer célula, o espermatozoide tem um núcleo. Os espermatozoides são células muito pequenas em relação ao óvulo e se movimentam agitando a cauda dentro do líquido seminal. Então, o espermatozoide ele nada dentro desse líquido seminal que é produzido lá pela próstata, como eu havia explicado na imagem anterior. Vamos dar uma olhada aqui agora no aparelho sexual feminino. Além de produzir os óvulos e hormônios sexuais, é no sistema genital feminino que a nossa vida e o nosso desenvolvimento começam. Então, basicamente acontece o quê? Tudo aquilo que a gente viu ainda agora no aparelho sexual masculino, né, ele resulta na produção do quê? Ele resulta na produção e condução dos espermatozoides. E a finalidade disso é que esses espermatozoides sejam transferidos para o aparelho sexual feminino. E é no aparelho sexual feminino que vai se dar o prosseguimento do processo reprodutivo e a conclusão dele com o nascimento de um novo ser vivo, de uma criança, né? Vamos dar uma olhada aqui um pouquinho na estrutura do aparelho sexual feminino para a gente entender um pouquinho. Vamos olhar um pouco para essa outra imagem que ela é mais interessante para a gente poder entender isso aqui. Esse aqui é o aparelho reprodutor feminino, certo? Aqui nós temos os ovários, a mulher tem um par de ovários, certo? E é aqui nos ovários que serão produzidos, serão liberados os óvulos da mulher. Então, a cada período menstrual da mulher, que dura em torno de 28 dias, esses óvulos eles vão ser liberados e durante esse caminho que o óvulo vai percorrendo até chegar no útero, é o período em que ele precisa ser fecundado. Olha os espermatozoides aqui. Ele precisa ser fecundado pelos espermatozoides. Caso um óvulo, durante esse período, digamos que a mulher fez a relação sexual, né, com o seu parceiro, e o óvulo dela foi fecundado por espermatozoides. Esse óvulo vai continuar a fazer seu caminho, né? Ele vai sofrer transformações, ele vai ser chamado a partir daqui de zigoto, também chamado de célula-ovo, que seria a fusão do espermatozoide e do óvulo. E quando ele chegar bem aqui, dentro do útero, então ele vai grudar na parede do útero, e aqui ele já vai ser o quê? Um embrião. E vai ser a partir daqui que vai começar o desenvolvimento desse novo ser vivo, né? De embrião ele vai passar a feto, de feto a criança, até o dia do nascimento. Por onde ele vai sair? Ele vai sair por aqui pela cavidade vaginal, né? Que também é o mesmo orifício por onde entram os espermatozoides. Bora entender um pouquinho mais sobre o ciclo menstrual da mulher, né? A gente acabou de dar uma adiantada aqui nele, lá naquela imagem, para a gente entender o processo. É um processo bem simples, na verdade, ele não é complexo, né? O encontro do espermatozoide com o óvulo ocorre na tuba uterina, né, que seria aquele canal que a gente viu, que ele parte desde o ovário, né, e vai até o útero, comunicando o útero ao ovário, mas nem sempre é um óvulo na tuba. Uma vez por mês, em média, o ovário lança na tuba uterina um óvulo pronto para ser fecundado. Um deles começa com a fecundação, né, que seria caso a mulher tenha tido o ato sexual, a relação sexual, e o óvulo dela for fecundado por um espermatozoide, vai acontecer o que a gente chama de fecundação, que é o nome desse processo. Caso tenha ocorrido a fecundação, bora lembrar da imagem anterior. Esse óvulo, ele vai se transformar num zigoto, como eu havia dito para vocês, e ele vai se alojar na parede do endométrio. O que é o endométrio? O endométrio é o nome que a gente dá para a musculatura do interior do útero. Quando isso ocorre, esse zigoto ele passa por diversas divisões celulares, ele começa a se desenvolver, ele vira um embrião, depois um feto, e aqui nós chamamos de início da gravidez, certo? Por outro lado, digamos que a mulher ela não teve uma relação sexual durante esse período. Então, ausência de fecundação. O que acontece?
o endométrio se rompe e uma parte dele é eliminada pela vagina. Vamos voltar para a imagem para ficar mais claro isso aqui. Olha lá. Digamos que não aconteceu isso aqui. Não houve a fecundação do espermatozoide, não houve a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. O óvulo ele seguiu o caminho dele pela tuba uterina, normalmente, correto? E ele chegou até o útero. Se ele chegar até o útero e ele ainda for um óvulo, o que acontece? Toda essa musculatura que a gente está vendo bem aqui, está vendo esse tecido bem aqui, que é o que ele chamou lá de endométrio, ele vai se descamar, ele vai se soltar, se desprender, juntamente com esse óvulo e vai ser eliminado pela vagina naquilo que a gente chama de menstruação. Então, nós temos aqui os dois processos, né? Um processo caso ocorra a fecundação, que inicia uma gravidez, e um processo onde não ocorra a fecundação e temos uma menstruação. Essa imagem aqui ela está mostrando de forma mais detalhada, né? O óvulo ele amadurece no meio de um conjunto de células que chamamos de folículo. Isso acontece bem aqui, olha. Isso aqui é o ovário, certo? E tá aqui os folículos. Esses folículos eles são como se fosse um envoltório onde o óvulo ele vai amadurecendo lá no interior dele. Assim que ele estiver pronto, ele é liberado aqui na tuba uterina, nesse processo que nós chamamos de ovulação. Olha o nome aqui, ovulação. E esse óvulo ele é liberado. Pode acontecer a fecundação, como a gente viu, através dos espermatozoides, ou não. Se acontecer a fecundação, quando esse óvulo já fecundado, que já recebe o nome de zigoto, ele chegar até aqui ao útero, vai ter o quê? O início de uma gravidez. Caso ele chegue aqui e ele não tenha sido fecundado, vai acontecer o quê? Vai acontecer a menstruação. Vamos falar um pouquinho mais sobre a gravidez. Das centenas de milhões de espermatozoides lançados na vagina em uma relação sexual, apenas algumas centenas costumam chegar ao ponto da tuba uterina, em que vai ocorrer a fecundação. Vamos lá, vamos entender essa conta aqui. A mulher, por mês, ela produz quase que sempre, é uma regra, não é? Ela produz apenas um óvulo. Ela libera um óvulo por ciclo menstrual, certo? Ela libera um óvulo por ciclo menstrual. Em casos muito raros, ela elimina mais do que um. Já o homem, num processo de ejaculação, que ele produz por vez, ele produz cerca de 200 milhões de espermatozoides. Por que isso? Vamos voltar na imagem aqui para explicar isso aqui direitinho. Nesse processo, bem aqui, nesse caminho em que o espermatozoide ele vai ser inserido dentro da mulher, ele tem que percorrer todo esse caminho até chegar ao óvulo, certo? Só que se vocês perceberam, existem dois caminhos, porque a mulher não tem um ovário e uma tuba uterina, ela tem duas tubas uterinas e dois ovários. Ou seja, em um mês, o óvulo é liberado por um ovário, no outro mês pelo outro ovário. Ou seja, não existe uma regra e o espermatozoide não sabe disso também. Então, o que acontece? Aqueles 200 milhões em média de espermatozoides que podem entrar aqui pela cavidade vaginal da mulher e podem entrar aqui na região do útero dela, eles vão percorrer todo esse caminho que pra gente, né, nós somos muito maiores do que um espermatozoide, é um caminho pequeno, mas pensa aí no espermatozoide, que ele é uma célula muito pequenininha, microscópica, então esse caminho para eles é uma caminhada. E quando ele chega nesse caminho aqui, muitos deles já morreram nesse processo, porque o espermatozoide ele é uma célula muito sensível. Então, nesse caminho, muitos deles vão morrer, muitos vão escolher o lado errado. Não escolher o lado errado não, né? Falando como se os espermatozoides pensassem. Mas muitos acabaram indo para o lado errado, ou seja, existe a necessidade de uma produção muito grande de espermatozoides para que pelo menos alguns cheguem ao óvulo. Mas acreditem, muitos chegam ao óvulo. E é essa imagem que a gente vai ver aqui agora. Mesmo assim, depois de todo esse caminho árduo que eu acabei de falar para vocês, o que acontece? Muitos deles chegam ao óvulo. E é nesse momento que apenas um espermatozoide vai adentrar. Aqui nessa imagem está mostrando que um deles apenas conseguiu entrar no óvulo. Olha como é que é difícil a vida do espermatozoide. Depois de todo aquele caminho que ele fez, aquela grande caminhada que ele fez até chegar ao óvulo, né, correndo o risco de errar a rua, dobrar para o lado errado, morrer pelo caminho. Aqueles que chegam ao óvulo, eles têm que passar por uma camada de células que envolve o óvulo, que protege o óvulo. O espermatozoide, na região da cabeça dele, ele tem uma enzima que ela corrói essas células, vai destruindo essas células que envolvem o óvulo.
Então é como se eles fizessem uma corrida para ver quem cava primeiro e chega no óvulo. Aquele espermatozoide que cavar primeiro e chegar no óvulo é aquele espermatozoide que vai fecundar esse óvulo, certo? E aqui uma curiosidade, né? Eu já ouvi muitas vezes, eu mesmo pensar dessa forma, de que era o primeiro espermatozoide que chegava ao óvulo, ou seja, que vencia uma corrida, era aquele que era fecundado, mas não funciona assim. Acreditem, essa camada de células que envolve o óvulo, ela é grossa e ela é grande. Então os primeiros espermatozoides que chegam ao óvulo, eles vão cavar, eles vão morrer fazendo isso. São mais ou menos os últimos que chegam ao óvulo que vão encontrar já essa camada de células destruída e vão se aproveitar desse feito dos primeiros que chegaram e adentrar o óvulo e conseguir fecundar o óvulo. Lembrando, apenas um espermatozoide fecunda o óvulo. Depois que um deles fecunda o óvulo, os outros não conseguem mais entrar e a partir daí nós vamos ter o quê? Olha aqui o espermatozoide entrando no interior do óvulo, né? E é aqui, a partir desse processo que aconteceu o que a gente chamou de fecundação. Após a fecundação você vai ter aquele processo de divisão celular que eu disse ainda há pouco para vocês, e a partir daqui uma célula que antes nós tínhamos viram 2 células, 2 viram 4 e assim por diante até a gente ter o que? A formação de um embrião e no futuro de um novo indivíduo, certo? Das centenas de milhões de espermatozoides lançados na vagina em uma relação sexual, apenas algumas centenas costumam chegar ao ponto da tuba uterina em que vai ocorrer a fecundação, por aqueles problemas que eu falei há pouco para vocês. Os espermatozoides produzem enzimas que abrem caminho entre as células que envolvem e o óvulo, né? Após a fecundação, o zigoto, né, como já havia dito para vocês, que é o nome dado para a célula que se forma depois da fecundação, é levado para o útero pelas contrações musculares da tuba e pelo movimento de cílios que existem nas células da parte interna da tuba, correto? Nesse caminho o zigoto se divide até se formar um embrião com 32 a 64 células e está pronto para se implantar no endométrio, né, e começar o desenvolvimento. Olha bem aqui ele no final do caminho, ele se implantando na parede do endométrio, se fixando lá e dá prosseguimento, né, no processo de formação de um novo indivíduo, de uma criança. No útero, o embrião vai se desenvolver dentro de uma cavidade cheia de líquido, que é chamado de âmnion. É esse líquido aí que vai proteger, que vai nutrir esse embrião e depois esse feto, né, durante os longos 9 meses do período de gestação. Logo nas primeiras semanas de gravidez forma-se a placenta. Estão vendo aqui o cordão umbilical? É por aqui que a mãe vai fornecer todos os nutrientes e o oxigênio necessário para esse novo ser vivozinho aqui se desenvolver e se manter vivo aqui dentro. É da placenta que o embrião recebe alimento e oxigênio por meio do cordão umbilical, e é por ela que elimina os resíduos, né? A placenta também produz hormônios que mantêm o útero em condições ideais para o embrião. Na placenta, o alimento e o oxigênio passam do sangue da mãe para o sangue do embrião, enquanto o gás carbônico e outros resíduos seguem o caminho inverso, né, para serem eliminados. Aí aqui a gente está vendo uma imagem aumentada, né, do nosso cordão umbilical, que é por onde a criança vai se comunicar com a mãe, eliminar resíduos e receber nutrientes para ele se desenvolver. Aos poucos, as células do embrião se especializam, começam a se formar os principais órgãos e o coração começa a bater. Então aqui nessa imagem nós estamos vendo o quê? O desenvolvimento dessa criança até chegar ao período em que ele vai estar prontinho para nascer, né? Aqui 11 semanas, você está vendo aqui que ainda ainda está pouco desenvolvido, 3 meses, 5 meses, olha como é que já está bem desenvolvido, 6 meses e fase final da gestação, quando a criança já está pronta para nascer e vir ao mundo. A gravidez dura cerca de 38 semanas após a fecundação. As contrações da musculatura do útero indicam que a hora do parto se aproxima, né? Aquele útero lá que a gente viu, que é todo musculoso, ele começa a se contrair, que seria o quê? O momento da criança ser expulsa lá daquele ambiente, né? Chegou a hora de nascer. O âmnio se rompe e a criança é empurrada para fora do corpo da mãe através da vagina.
Ao nascer, o bebê pesa cerca de 3 a 3,5 kg em média e tem 48 cm a 52 cm de comprimento. A placenta é eliminada e o cordão umbilical é cortado. O umbigo é a cicatriz que fica no lugar do nosso cordão umbilical, nossa lembrança do nosso período embrionário, do nosso período de gestação, quando nós estamos dentro da barriga da nossa mãe. E aqui uma dica, né? Existem campanhas, inclusive, com relação a isso, que falam sobre a importância do leite materno, da amamentação, né? A Organização Mundial de Saúde recomenda que se alimente a criança exclusivamente com leite materno até os 6 meses de idade. Por que isso aqui? Porque o leite materno da mãe, lembre-se que essa criança, ela acabou de sair de dentro de um ambiente super protegido, né, que era o interior da mãe, a barriga da mãe, o útero da mãe, né? E a partir do momento que ele sai do útero da mãe, ele está exposto a todos os micro-organismos, a todos os problemas que nós temos aqui no ambiente de fora. Então essa criança, ela é muito vulnerável. E é justamente o leite materno que contém o quê? Contém todos os nutrientes que essa criança precisa no início, nas primeiras fases da vida dela, e também os anticorpos para essa criança não ficar vulnerável aos micro-organismos, bactérias, vírus que existem no ambiente ao nosso redor e essa criança não ficar doente. Vamos lá. Vantagem do leite materno. O leite materno ele tem uma digestão mais fácil, ou seja, a criança não vai ter problemas intestinais, menor probabilidade de reações alérgicas, contém anticorpos que protegem a criança, maior contato entre a mãe e filho e a mãe, isso aproxima a mãe e o filho, né? Diminui o risco de câncer de mama na mãe, evita hemorragias depois do parto e acelera a volta do útero ao tamanho normal. O ato de amamentar da mãe é um ato muito importante, né? A gente conhece relatos de mães que não querem amamentar por questões estéticas, porque não gostam, porque dizem que dói, porque dizem que vai deformar os seios. Mas, gente, é um ato de amor. Você tem que fazer isso. Você está protegendo o seu filho ao fazer isso. Vamos ver aqui alguns cuidados durante a gravidez. A mulher grávida deve ir periodicamente ao médico para verificar se a gravidez está se desenvolvendo dentro dos padrões normais. Deve manter uma alimentação balanceada e não deve fumar, beber ou consumir outras drogas. Lembrem-se que o feto, pelo cordão umbilical, ele está ligado à mãe. Então qualquer alimento, qualquer nutriente ou substância tóxica absorvida por essa mãe podem chegar até o feto e isso pode causar problemas. Então o período de gestação, esse período todo aí que a mulher passa junto com a criança, né, ele é um período em que a mulher tem que se preservar, ela tem que se cuidar, ela tem que melhorar a alimentação dela e também evitar o consumo de substâncias tóxicas. Alguns exames, como a ultrassonografia e a amniocentese, devem ser realizados periodicamente e permitem diagnosticar diversos problemas.